Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. E nesta semana nós estamos estudando a lição de número 9, que tem por tema Abacuque, o profeta da torre de vigia. Nesse trimestre nós estamos tratando das lições da palavra de Deus, que tem por título de capa Mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração. Os profetas menores, comentada pelo pastor Walter Brunelli. No texto áureo da lição, nós lemos o seguinte, Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. O livro do profeta Abacuque é um livro muito singular, muito peculiar, muito importante ao mesmo tempo. O seu nome, como está aí na palavra introdutória da lição, significa abraço, abraço amoroso, né? Isso é tão importante que, de fato, Abacuque abraça uma causa, a causa de Judá. E nós observamos, principalmente, uma tensão inicial que acomete o profeta nos seus primeiros versículos, que mostra nada mais, nada menos a sua humanidade. O questionamento de Abacuque nada mais prova do que a humanidade do profeta. Um profeta ele não é um alienígena. O profeta ele não é um ser sobrenatural naquele momento. Ele é, sim, inspirado pelo Espírito Santo para falar ao povo em nome de Deus. E no caso de Abacuque, a gente vê que acontece que ele está falando a Deus pelo povo, o que não é muito comum entre os profetas. Agora, nós podemos também observar que todo esse descontentamento que Abacuque apresenta, ele acontece pelo fato da não compreensão dos propósitos divinos. E é bem verdade que, se Deus não nos revelar os seus propósitos, nós estaremos em intensos questionamentos contra aquilo que a gente não entende. O nosso problema é que a gente precisa entender e reconhecer a nossa limitação frente aos propósitos divinos. É muito lindo o livro do profeta Abacuque e o questionamento tenso que ele inicia a sua prédica aqui, né, sua profecia. No versículo 2, ele começa dizendo: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio. Observe no versículo 2. Até quando? É o questionamento do profeta. Ele quer saber quando vai terminar todas aquelas atrocidades que estão acontecendo no tempo em que ele está vivendo. Essa expressão até quando, ela aparece muito nos Salmos, né? Por exemplo, essa expressão ela é encontrada nos Salmos 13, no Salmo 74, no Salmo 79, no Salmo 80, Salmo 89, Salmo 94, se você quiser anotar aí. Essa expressão também é encontrada em Jó 19, em Jó 21 e muito intenso e tenso também no Salmo de Asaf, que é o Salmo 73. Agora, vamos dar uma lida em alguns textos que a gente citou aqui, se você está com a sua Bíblia aí, né? Nós somos responsáveis por subsídios para a escola bíblica dominical, a escola bíblica, então vamos usar a Bíblia, que é o nosso manual. No Salmo 13, essa expressão, sobre a expressão até quando ainda, né? No Salmo 13, Salmo de Davi, é um salmo de tristeza, um salmo em que Davi expressa o seu questionamento, tanto quanto Abacuque. Salmo 13 diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ó, versículo 2. Até quando? De novo depois. Até quando? 4 vezes aqui a expressão até quando. Vamos lá no Salmo 74. Você vai lendo esses textos para você ter uma ideia geral
do questionamento daqueles que servem a Deus com integridade e que não suportam ver aparentemente o triunfo do mal. O Salmo 74, verso 10, o Salmo de Asaf. Até quando, Deus, nos afrontará o adversário? Salmo 74, versículo 10. Vamos lá para o 79 também? Dá uma lida. No Salmo 79, até quando? Salmo 79, está escrito: até quando, ó Deus, até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Até quando? Repare que esses salmos que eu estou citando para vocês, o Salmo 80, por exemplo, lá no versículo de número 4, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? O Salmo 94 também, até quando? Repare que essas expressões são de indignação contra o aparente triunfo do inimigo, dos adversários. E Abacuque não está muito atrás disso. Ele está observando que na nação, no contexto social, político e religioso em que ele está inserido, ele está observando na sua frente toda a problemática da nação, problemas espirituais, problemas religiosos, problemas políticos. E ele está indignado com toda essa pressão que está acontecendo. Observe, né, violência, destruição, contenda, litígio, né, frouxidão da lei, juízo pervertido. Esse é o contexto social, né, e religioso de Abacuque, o que deixa ele entristecido e indignado. É nisso que consiste o descontentamento dele. Agora Deus vai responder. Deus vai responder de uma forma não muito satisfatória ao profeta. A verdade é que nós, como humanos, com toda a nossa limitação, nós queremos que Deus nos responda de acordo com aquilo que a gente quer. A gente quer que Deus responda aos nossos desejos. Muitas vezes os nossos questionamentos são para a tentativa de ensinar Deus a trabalhar, quando na verdade nós devemos nos entregar de fato ao querer, à vontade de Deus, para que Ele execute os seus juízos, execute o seu plano, porque Deus tem planos e pensamentos muito maiores do que os nossos. Agora, a gente pode não entender, mas depois a gente vai entender. Abacuque, naquele momento, não estava entendendo um aparente silêncio de Deus, uma aparente inércia de Deus, o que não era verdade, e o texto profético vai mostrar isso. Que Deus não está inerte, que Deus não está sem ação, mas que Ele tem um plano. Deus tem um plano. Em Isaías 55, versículo 8, lá, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, são maiores, são melhores. Tá? Tem sempre um plano por trás de toda a controvérsia que o homem põe para fora nos seus questionamentos. E vale lembrar que essa expressão, até quando, ela não é só do homem para com Deus, mas também aparece na Bíblia Sagrada esse questionamento de Deus para com o homem, por causa do pecado, por causa das maldades. Por exemplo, em Êxodo 16, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusarás guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus também questiona o ser humano, e ele é Deus. Tá? Números 14, 11 também, anota aí, até quando me provocará esse povo? Deus também tem limite. Deus também é misericordioso, Deus é bondoso, mas com Deus também tem os seus limites, existem também os seus limites. Não o limite como humano, mas o limite da paciência, o limite da medida do pecado. Deus tem tudo isso também sob o seu comando. Um versículo muito conhecido e muito usado pelos amados irmãos pregadores, que é o que está no capítulo 3, a oração de Abacuque. Depois eu volto lá no capítulo 2, deixa eu só falar do capítulo 3 aqui sobre a obra divina. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no decorrer dos anos, conforme os anos vão se passando. Tá? Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra. Agora a gente volta lá para o versículo de número 5 do capítulo 1. Deus respondendo, vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra.
Deus está falando aqui para o profeta: eu estou realizando uma obra, um trabalho, que você pode não compreender agora, mas você vai compreender depois. Lembre-se que Deus está trabalhando independente da visão humana. Deus está trabalhando independente das circunstâncias humanas. Deus está trabalhando, Ele é o maior obreiro do universo, é Deus. Ele está realizando uma obra, e Ele diz que essa obra vai ser espantosa. Essa obra vai ser inacreditável, essa obra vai ser inédita quando for contada. E em que consistia essa obra? As obras de Deus consistem nos seus atos, os atos de Deus na história da humanidade. Tá? Lembre-se que no Salmo 150, a obra de Deus ela é para ser louvada. As obras, os feitos do Senhor é para serem louvados, ainda que nós não o compreendamos. O Salmo 150, vocês lembram no versículo 2? Louvai-o pelos seus atos poderosos. E aqui no contexto de Abacuque, em que consistia essa tal obra que Deus ia realizar? O próprio texto responde, o versículo 6, eu estou suscitando os caldeus, levantando os caldeus, vou usá-los para corrigir o meu povo. Os caldeus eram os babilônios, que na história mundial, no contexto de Abacuque, vocês veem que o Império Assírio ele tem uma queda brusca no seu império, porque quem está se levantando agora é o Império Neobabilônico. E quem é que levanta o Império Babilônico? Aliás, não só o Império Babilônico, como todos os impérios que já passaram e que ainda existem por essa terra. Deus. Deus está no controle de todas as nações. E ele diz aqui para o profeta, sou eu quem estou suscitando, sou eu quem estou levantando os caldeus. Em Isaías 40, versículo 17, todas as nações são reputadas a nada perante ele. Tá? As nações perante Deus são nada. Deus está no controle delas. É Deus quem levanta, é Deus quem derruba. Vamos dar uma lida lá em Daniel capítulo 4? Só para a gente lembrar da soberania de Deus sobre as nações. E Nabucodonosor, ele entendeu isso bem depois. O rei babilônico, Nabucodonosor, entendeu essa soberania divina, essa soberania do Deus de Israel, bem depois. Lá no versículo 34. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e o glorifiquei, ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Tá? É interessante que também no versículo 31 do capítulo 4 de Daniel está escrito, ainda esta palavra na boca do rei. Que palavra na boca do rei? Fez os versículos anteriores. Uma palavra de soberba, uma palavra de superioridade, uma palavra de controle e de domínio. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens, sua morada será com os animais do campo, fartiam comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo, aqui é o nome próprio de Deus, um dos nomes de Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então, para Abacuque, Deus está falando, eu que estou levantando os caldeus. Tá? Eu estou levantando os caldeus. É Deus quem levanta as nações para tratar do seu povo. Daniel capítulo 2 também, lá nos versículos 20 e 21, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, aos inteligentes. Quem é que está suscitando os caldeus? O próprio Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Então você observa que a resposta de Deus, resumindo, para Abacuque é, ao mesmo tempo que eu vou levantar os caldeus para tratar do meu povo, mais tarde eu mesmo derrubarei os caldeus por causa da sua soberba, e foi o que aconteceu. E durante toda essa obra divina, qual era o papel do profeta, qual era o papel que o povo deveria ter e que o próprio profeta deveria ter? Viver em justiça pela fé. O justo viverá pela fé.
Esse tema, esse grande tema, vai ser discutido pelo apóstolo Paulo depois na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, depois na carta aos Gálatas, contra o legalismo religioso da época, no capítulo 3, versículo 11 aos Gálatas, e o escritor aos Hebreus também vai citar lá no capítulo 10 de Hebreus, versículos 37 e 38. Que maravilha! E depois, mais tarde, na Reforma Protestante, desencadeada pelo protesto de Martinho Lutero, o justo viverá pela fé. Esse deve ser o comportamento ante o trabalhar de Deus no contexto de Abacuque. Um outro versículo, que é o capítulo 2, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Por-me-ei na minha torre de vigia, como diz a revista e atualizada. Os apologetas não gostam muito dessa expressão torre de vigia, não. Ela remonta aí a uma sociedade estranha, herética, que a gente já conhece. Então, nessa resposta divina, Abacuque continua no seu questionamento e Deus responde que vai dar o pago justo aos caldeus pela sua opressão soberba, tá? E problemática que se desencadearia no cativeiro babilônico, né? Então, para o profeta, era muito complicado ele ter que exercer seu ministério especificamente para a nação de Judá, no meio de uma crise interna e crise externa. A crise interna era a crise religiosa, crise espiritual, e a crise externa, a Babilônia estava devastando tudo quanto era a nação que ela passava. Então todo mundo já sabia das características da nação babilônica, e isso fica registrado no livro do profeta Abacuque, todas as características, o belicismo, a economia, a política e a forma com que a Babilônia tratava os inimigos, aqui no livro do profeta Abacuque. O admirável também do profeta é que ele não esconde a realidade à sua volta. Ele está atento a tudo o que está acontecendo, ele não é um alienado na nação em que ele está exercendo o ministério dele. Isso é muito importante frisar também. Então, o questionamento do profeta, nós podemos dizer que é um questionamento legítimo. Tá? A resposta pode não ter sido satisfatória para ele porque ele é humano, no primeiro momento, né? Mas o questionamento dele, ele é legítimo. Sobre a torre de vigia, lembre-se que a figura de sentinela também é expressada nos livros proféticos, como Isaías 21, Ezequiel capítulo 3, 17. Ali a figura, não é, da sentinela. O profeta, ele é como uma sentinela de fato. A sentinela, ela avista da sua guarita, tá? Ela avista da sua guarita o perigo iminente, o perigo que está surgindo lá longe, e vai e avisa ao rei da nação. Um outro versículo que podemos destacar está no versículo 14 de Abacuque, capítulo 2. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tá? E outra coisa linda também. Porquanto, capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, você observa que o livro do profeta Abacuque começa com questionamento, começa com tensão emocional e espiritual e termina exultante de alegria. Por quê? Porque Abacuque se deu conta que Deus faz uma obra no decorrer dos anos, que Deus está no controle das nações, que Deus está no controle na queda, na ascensão e na queda da Babilônia e no tratamento que o próprio Deus daria ao seu povo mais tarde no cativeiro babilônico. Deus está no controle das nações. Deus está no controle de todas as coisas. O profeta verdadeiro, ele sofre, o profeta verdadeiro, ele questiona, porque ele é humano. Mas no final ele vai entender que Deus é quem rege tudo e todos
e que nada foge ao controle e ao plano divino. Você crê nisso? Então deixe isso bem claro para os seus alunos na próxima aula, tá certo? Uma mensagem musical eu quero deixar para vocês, o canal vai deixar os links aí na descrição. São 2 canções. A primeira, que talvez você conheça, O Lamento de Israel, do grande poeta cristão Sérgio Lopes, uma música lindíssima que retrata a situação da nação de Israel. E depois você vai ouvir uma música da cantora evangélica Elaine de Jesus, que tem por título Profetas de Deus. Ambas as músicas, gostaria muito que você prestasse também atenção na letra e na mensagem que elas transmitem. O Lamento de Israel, de Sérgio Lopes, que vai falar da nação, e Profetas de Deus, da Elaine de Jesus, que vai tratar da pessoa e da obra do verdadeiro profeta de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida.